Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e hoje nós vamos debater mais um assunto no nosso quadro Isso é Crime? Nós vamos falar sobre um suposto crime de obstrução da justiça, se existe de fato esse crime de obstrução da justiça e qual a tipicidade dele no nosso Código Penal. Bom, em primeiro lugar, o que eu gostaria de dizer é que não existe um crime que tenha essa rubrica chamada obstrução da justiça no nosso Código Penal. O que nós temos é, dentro do título dos crimes contra a administração pública, lá no último capítulo, no capítulo dedicado aos crimes contra a administração da justiça, que é uma vertente da administração pública, bem jurídico protegido pelo nosso Código Penal, nós temos alguns delitos que dizem respeito a um dificultar do andamento do processo e do julgamento de crimes. Aliás, dos processos em geral, também processos civis, administrativos, não só o processo penal. Então, não existe a tipicidade do crime de obstrução da justiça. Mas o que pode caracterizar esse dificultar o andamento de um processo judicial, inclusive de um inquérito policial ou de um processo administrativo? Pois bem, nós temos pelo menos 3 crimes que nós podemos fazer referência para saber se isso de fato é crime. Primeiro, nós temos no artigo 344 do Código Penal Brasileiro a chamada coação no curso do processo. O artigo 344 ele tipifica o uso de violência ou de grave ameaça contra juiz, contra parte no processo ou qualquer pessoa que venha tomar parte num processo judicial, num processo administrativo ou no inquérito policial. É um crime bastante grave e tem uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Vejam, ameaçar ou então usar de violência contra juiz, contra parte, autor e réu do processo, ou qualquer outra pessoa que venha tomar parte nesse processo, com a finalidade de ter algum proveito. Isso é importante também porque tem um elemento subjetivo especial aí, ou seja, a finalidade do autor é ter algum proveito a partir do uso dessa violência, dessa coação no curso de um processo contra essas pessoas. E também contra testemunhas, contra peritos, contra intérpretes, ou seja, pessoas que venham auxiliar a justiça. Então, coação no curso do processo pode ser uma forma de obstrução da justiça, não é? Depois nós temos o crime de fraude processual, no artigo 347 do Código Penal. A fraude processual consiste em inovar no curso de um processo civil, administrativo, um processo penal. Inovar, ou seja, alterar o estado de uma pessoa, de uma coisa ou de um lugar, com a finalidade de enganar a autoridade judicial ou um perito. O que isso quer dizer? Inovar. Inovar é uma palavra interessante que o artigo 347, que diz respeito à fraude processual, usa para alterar, adulterar o estado de coisas de um lugar, limpando, por exemplo, as impressões digitais que estão numa mesa, que estão numa arma, né, numa maçaneta. Pode se inovar também não só em relação ao lugar e às coisas, mas em relação às pessoas, alterar a característica de onde foi deixada a vítima, de onde está caído um cadáver, não é? Isso também é inovar e praticar fraude processual, ou inclusive, de alguma maneira, alterar, né, o quadro e a situação das coisas que foram deixadas após o cometimento de um delito, limpar o sangue que caiu no chão, de maneira tal que pareça que ali não aconteceu crime algum. Ok? Então, isso se trata de fraude processual, artigo 347 do Código Penal, que pode ser praticado pelo próprio autor ou por qualquer pessoa que o auxilie. É uma forma de obstrução da justiça? Certamente. E, finalmente, nós temos o favorecimento pessoal, artigo 348 do Código Penal, crime contra a administração da justiça. Em que consiste o favorecimento pessoal? Consiste em auxiliar autor de crime a subtrair-se da ação da justiça. Auxiliar, de qualquer modo, um autor de crime já cometido, né? Não é um auxílio durante o cometimento do crime, porque aí nós temos uma coautoria ou participação, não, o crime já foi cometido, ele pode acabar de ter sido cometido agora, e eu vou auxiliar essa pessoa a subtrair-se à ação da justiça. E esse subtrair-se pode se dar de várias maneiras: esconder uma pessoa, auxiliá-la na compra de uma passagem, na locomoção, transporte para fora do país, e inclusive até adulterar as características fisionômicas dessa pessoa para que ela possa se passar por outrem. E assim há um favorecimento pessoal, né, da pessoa desse autor de crime. A palavra autor de crime, né, a expressão,
é a que gera uma certa polêmica de interpretação, porque esse crime não tem que ser um crime que já tenha sido julgado, a pessoa não tem que ter sido condenada, nada disso, nem trânsito em julgado. Quando o código se refere ao autor de crime, o crime pode ter acabado de acontecer e eu escondo essa pessoa numa casa, auxilio, a transporto para fora do país e ajudo ela a se furtar da ação da justiça. Ok? Então, este crime não precisa ser um crime inequivocamente comprovado. É claro que pode se tratar de um mero suspeito de um crime, mas vai haver o crime de favorecimento pessoal da mesma maneira, ok? Então, pode ser também que essa pessoa seja suspeita e esteja durante o julgamento deste crime, pode ter sido condenada somente em primeira instância, e é como eu disse, é alguém a quem, em relação ao qual esse autor do favorecimento pessoal saiba, ou seja, a pessoa atua com dolo, né, em todos esses crimes, que cometeu um crime, que me diz que cometeu um crime, que é suspeito de cometer um crime, que acabou de cometer um delito, e aí essa pessoa pede um auxílio e eu ajudo, né, de alguma maneira, são várias as maneiras, como a gente viu, a se furtar da ação da justiça. Então não tem problema algum que não tenha sido instaurado um inquérito policial para persecução do crime e muito menos uma ação penal, ou que tenha havido alguma condenação, nada disso é necessário para que aconteça o favorecimento pessoal do artigo 348 do Código Penal, ok? Então nós temos que esses 3 crimes que eu citei são formas de obstrução da justiça. Embora não exista o crime de obstrução da justiça, existe a coação no curso do processo do artigo 344, existe a fraude processual, que é esse inovar e adulterar a cena do crime, ou pessoas que participaram dele, e finalmente o favorecimento pessoal, quando se esconde ou se dá guarida ou se auxilia de alguma maneira a quem eu saiba que é o autor de um crime. Bom, por hoje é só, muito obrigada pela atenção e até a próxima.